Olá, tudo bem? Eu acabei de sair do banho. Banho é uma ótima hora para a gente fazer as nossas reflexões. E eu quero conversar com vocês hoje sobre alguns pontos. Por que muita gente não consegue aprender inglês e por que muitos alunos desenvolvem um certo trauma com o aprendizado da língua. Eu sou o Daniel Ribeiro, eu dou aula há 20 anos, eu me formei em jornalismo e fiz uma carreira jornalística paralela a uma carreira de professor. Então a minha carreira de professor de inglês é muito mais antiga do que a minha carreira de jornalista, mas eu sempre tive alunos paralelamente a isso. Eu dei aula nas empresas onde eu trabalhei e eu sempre tinha amigos que conseguiam empregos e não se sentiam seguros e me pediam para fazer aula, e pessoas que conheciam o meu jeito de trabalhar e vinham fazer aula comigo. E ao longo da minha carreira como professor, eu me especializei em dois tipos de ensino, em dois tipos de alunos. Primeiro, dar aulas em empresa. Então, dar aulas em empresa foi a primeira coisa que eu acabei me especializando, porque desde a primeira escola que eu trabalhei já existia essa modalidade e eles me colocavam muito jovem para dar aula para pessoas que eram pagas pela empresa para estudar. Esses profissionais, eles chegavam lá, primeiro com uma ansiedade de mostrar resultado, porque a empresa estava fazendo um investimento neles. Segundo, com uma pressa de aprender, porque quando a empresa tomava uma decisão de patrocinar o curso de um aluno, de pagar o curso de um aluno, hoje em dia isso é visto até como um benefício geral, mas antigamente as empresas só pagavam formação de alunos que elas realmente viam como potencial e que aquele conhecimento faltava para que o aluno desse outros passos na carreira. Então esses foram os primeiros alunos que eu tive, né? A primeira modalidade que eu acabei me especializando. E depois, com o tempo, eu sempre gostei de dar aula para adultos. Quando eu comecei a estudar inglês, eu era pequeno, eu era bem jovem, uma criança, mas eu quis ir para um curso intensivo, porque eu achava que o curso para criança era meio uma enrolação, que eu ia demorar muito para aprender e que o curso intensivo ia me ensinar mais rápido e que ia ter gente mais adulta no curso, porque eu não queria estudar com outras crianças. Eu faço análise, já estou resolvendo essas questões, está tudo bem com isso, mas por enquanto vamos deixar o passado de lado, tá bom? E vamos focar aqui no curso de inglês. É, e aí eu passei a me especializar, como eu sempre gostei de trabalhar com adultos e trabalhava com funcionários de empresas, que muitas vezes chegavam com esse mesmo perfil, que eram pessoas que já tinham tentado aprender inglês muitas vezes e nunca conseguiam avançar, e nunca conseguiam romper alguma barreira, né? E aí eu quero dizer a primeira coisa que eu vim dizer hoje, que é, para alcançar resultados diferentes, a gente precisa de estratégias diferentes. Isso é uma frase conhecida, é uma frase pronta, eu não tirei isso da minha cabeça, e é verdade. Muitas pessoas já tinham experimentado dezenas de cursos de inglês e todos eles com a mesma abordagem disfarçada de alguma coisa um pouco diferente, né? Então os cursos sempre se anunciam como muito inovadores, muito diferentes. Você chega lá e vai aprender o verbo to be na primeira aula. E mesmo que eles não te falem esse nome, eles vão te ensinar a se apresentar, dizer quem você é, de onde você vem, nananã, nananã. Ou seja, te prometem uma coisa diferente, mas vão te entregar uma coisa igual, né? E esse é um primeiro tema que deixava os alunos sempre muito ressabiados. Então, mesmo nas escolas mais tradicionais onde eu trabalhei, eu tentava ali nas primeiras aulas dar uma pitadinha de alguma coisa ali mais interessante para o aluno conseguir se engajar. E eu sempre tive resultados muito bons. Os meus alunos, eles sempre se saíam nas provas muito melhores que os outros alunos. E hoje em dia eu nem dou mais prova, eu nem acredito em prova em curso de idiomas, eu acho uma bobagem, mas enfim, se alguém quiser prova, eu posso fazer uma prova e tal. É, mas eu acabei abolindo provas do método que eu uso agora. Então esses dois perfis de alunos, que são os alunos de empresa, e esses alunos que eram muito traumatizados e que passaram a me procurar, porque os alunos que tinham aula comigo na escola falavam, meu, tem uma prima, assim, ela não dá certo em escola, ela já tentou de tudo, ela precisa falar inglês, é uma profissional super competente, é uma profissional que tem várias oportunidades, mas ela não consegue alcançar essas oportunidades porque ela não fala inglês. E aí mandavam pra mim. E aí eu fui identificando, eu recebi muitos alunos desse tipo, muitos alunos. Nas escolas, em aulas particulares dentro das escolas,
e na vida, em pessoas que me procuravam para ter aula particular em casa. E eu fui aprendendo. Eu sempre acho que fui um bom ouvinte, eu sempre gostei de escutar os alunos, de perceber e de fazer essa troca. E eu fui percebendo coisas comuns, coisas que não eram exceção de um aluno ou outro. Reclamações e traumas, muitos traumas que não eram comuns. Para vocês terem uma ideia, quando eu tô falando isso de você experimentar abordagens diferentes, quando eu lancei essa página, o curso de línguas, eu recebi um comentário de um professor brasileiro, um professor de inglês muito experiente, porque o primeiro vídeo que tem aqui na página é um vídeo falando sobre o verbo to be, para você não começar estudando as línguas sobre verbo to be. Tem línguas que nem tem verbo to be, que é o ser e estar, né? Ou, por exemplo, línguas que não diferenciam o ser do estar, né? Na grande verdade, línguas que diferenciam o ser do estar são a minoria do mundo. A gente tá nessa minoria, né? A gente fala o português que faz essa diferença. Em inglês não faz essa diferença, esse normalmente é um primeiro obstáculo a ser superado. Mas ele não deveria ser um primeiro obstáculo a ser superado, porque ele é uma exceção, ele não é uma regra. Então, quando a gente vai aprender alguma coisa, qualquer coisa, você vai aprender música, você aprende a regra, você aprende uma escala maior, né? Aí depois você vai aprender exceções, você vai aprender outros modos de música que não se tornaram a regra, né? Que se tornaram diferentes, que foram por outros caminhos. Quando a gente vai aprender língua, curiosamente, os métodos insistem em começar pela exceção. Tem uma razão para começar pela exceção? Tem. Funciona para muita gente. Tem muita gente que fala inglês hoje que aprendeu em métodos tradicionais. Eu aprendi em métodos tradicionais. Mas eu sempre quis aprender outras línguas. Eu estudei muitas outras línguas além do inglês. E eu estudo até hoje. E eu estudo outras coisas além do inglês. Eu acho que a minha vantagem como professor é que eu nunca deixei de ser estudante. Então isso é uma coisa, um outro ponto que eu queria contar para vocês. Eu sou um estudante até hoje. Até hoje eu sinto na pele a dificuldade de aprender um idioma novo. E a dificuldade de falar, mas isso eu nunca tinha visto. Mas isso em nenhuma outra língua que eu já estudei tem essa regra. E aí, como que eu faço? E aí eu preciso aprender, né? A vantagem é que ao longo dos anos eu aprendi a aprender. Então eu consigo superar esses desafios que me aparecem com muito mais rapidez, com muito mais facilidade, né? Bom, aí começou a chegar para mim esses alunos com muitos traumas. E aí, por que a gente não aprende inglês? Por que muitas pessoas não conseguem aprender inglês? Esse comentário desse professor, eu me perdi um pouco, mas eu tô voltando, dizia que eu era o alecrim dourado, que eu queria fazer uma coisa diferente de todo o resto. Primeiro, eu não sou o único método no mundo que não começa pelo verbo to be, porque o meu método tem muita base. Tem muito estudo para eu chegar e aplicar uma metodologia num aluno, ensinar ele a falar inglês. É por isso que eu sou um professor que em 6 meses faço uma grande diferença na vida dos meus alunos. E eu falo isso com muita tranquilidade e com muito orgulho, porque eu fico muito feliz de ver um aluno que já tentou várias vezes, que não falava nada, depois de 6 meses me encontrando no corredor da empresa e tendo uma conversa em inglês comigo. E o chefe me encontrando no elevador e falando, nossa Daniel, muito legal, o fulano se desenvolveu muito, eu tô muito feliz com o desempenho dele. Isso pra mim não tem preço. Não tem preço. Né? E aí esse professor falou que, nossa, eu sou alecrim dourado, porque eu vou ensinar errado, e que eu sei mais do que Cambridge, porque se eu pegar o livro lá de Cambridge, que é tipo a bíblia dos professores de inglês, que é uma gramática publicada pela Universidade de Cambridge, que é a do Murphy, um livro de capa azul que todo mundo já deve ter visto, English Grammar in Use. Ele, o English Grammar in Use começa pelo verbo to be, porque aí você aprende os pronomes pessoais, não sei o que lá. Pô, eu tô dizendo que eu sou melhor que Cambridge? Não exatamente. Não, mas é óbvio que eu não estou dizendo isso. Só que o que eu aprendi foi Cambridge é um método de inglês pensado por anglófonos para ensinar inglês para o mundo todo, né? É um método universalista que leva em conta que todo mundo aprende mais ou menos de uma mesma forma. E é sabido que uma pessoa japonesa que nasceu no Japão, fala japonês em casa, ou seja, um nativo de japonês, ele vai aprender inglês de um jeito muito diferente do que eu, nascido no Brasil, que aprendi português em casa e sou um nativo de português, vou aprender inglês. Porque eu penso a língua de forma diferente. A minha referência de língua é outra, né? Então, Cambridge é ótimo e esse livro é indicado para você
a partir de um certo ponto. Não no começo, não de cara. Porque quando você entende a lógica do idioma, inglês é um idioma simples, ele é um idioma muito mais fácil do que a média dos idiomas, só que isso você só vai conseguir perceber depois de um tempo que você estiver estudando, né? O inglês, ele é simples, e quando você entende essa lógica simples, eu posso te dar esse livro na mão que você vai voar se você fizer. Se você fizer uma lição do English Grammar News por dia, você vai voar. Entendeu? E é tudo que você vai precisar, né? Só tudo que você vai precisar para aprender a língua formal, né? Não para fazer todas as nuances que a língua te permite fazer. Só que, para começar, ele pode ser um método extremamente desprazeroso e frustrante, porque ele começa a partir de uma perspectiva linguística que é muito diferente da minha. E aí a segunda coisa que eu quero dizer: crianças e adultos aprendem de jeitos diferentes. Quando um método te diz, observa como as crianças aprendem a falar língua, eu vou te ensinar igual as crianças aprendem a falar, de um jeito natural, não sei o que, sem tradução, cara, um bebê, ele nasce e ele fica sendo exposto à língua o tempo todo, as pessoas ficam falando com ele o tempo todo e ele fica ouvindo um idioma o tempo inteiro, hoje em dia mais ainda, porque ele já fica com a televisão ligada, com o tablet passando o desenho falando português na cabeça dele. E aí com 3 anos ele tem um vocabulário ali médio e consegue falar razoavelmente bem a língua, né? A gente pode dizer, não sei quanto, mas com 6, 7 anos que a criança está falando português efetivamente, e mesmo assim, qual era o seu vocabulário quando você tinha 7 anos e qual era o seu vocabulário quando você tinha 13, né? Você tem 7, 13, 3 anos para aprender um idioma? Eu acho que não. Acho que não é produtivo. O cérebro de uma criança, ele é um cérebro diferente, ele é um cérebro muito mais receptivo para um monte de coisas. Além do modelo cerebral, dos esquemas cerebrais, né, dos processos de mielinização e todos um monte de processos de conexões neurais que a criança ainda não criou, você tem contas para pagar, você não tem 24 horas para ficar se expondo ao idioma, você tem outras preocupações e você já tem uma língua aprendida e consolidada na sua cabeça, você fala português, você está me entendendo nesse vídeo. Por que eu vou ignorar que você tem um português na sua cabeça, fingir que você não tem, criar uma situação absolutamente artificial, imprópria e que não funciona para tentar te ensinar uma língua? Por que eu não pego uma coisa que você já sabe e falo, olha, isso que você já sabe vai servir para isso, não vai servir para isso, vai servir para isso? E por que eu não parto de alguma coisa que você já sabe? Então isso é a segunda coisa. Adultos e crianças aprendem de jeitos diferentes e você já aprendeu um idioma. Claro que uma criança ela aprende um segundo idioma muito mais rápido, uma criança que cresce num lar bilíngue aprende as 2 línguas, uma criança que cresce num lar poliglota aprende as 4, 5, 18 línguas que se fala ao redor. E isso é muito legal, mas é isso, ela é uma criança que tem todo o tempo do mundo para fazer aquilo. Acredito que não seja o seu caso, inclusive acho que porque o Instagram tem um limite de 16 anos, então se você tem uma conta no Instagram ou no YouTube e tá me vendo, espero que você não tenha menos que 16 anos, pelo menos, né? Então isso é uma outra coisa. E aí tem uma outra coisa que é a vergonha de ser adulto e não saber falar inglês nesse universo de publicidade, de cursos de inglês, que é um universo de publicidade feito para adolescentes de classe média até pouco tempo atrás. Hoje é que as pessoas se preocupam em fazer publicidade de inglês para adultos. Métodos pensados para adultos são muito recentes. São muito recentes, é depois de 2010, é depois de 2015, eu me arrisco a dizer, que existem métodos no mercado pensados para alunos adultos, que existem escolas de inglês pensadas para um aluno adulto aprender inglês. Antes isso não existia. Esses métodos que Cambridge imprime, por sinal, são métodos pensados para adolescentes, que tem todo o tempo também nas mãos, que tem poucas obrigações e tem o inglês como uma das prioridades do dia a dia, né? Claro, se você coloca o inglês como uma prioridade do seu dia a dia, você vai aprender muito melhor? Você vai aprender muito melhor. Mas e se isso não for possível? Você não tem chance de aprender? Isso é injusto, né? Isso é injusto. E isso eu levo em consideração quando eu vou dar minhas aulas. Eu sei que o meu aluno é um cara adulto, que às vezes tem uma família, que está preocupado com os problemas do trabalho, que está preocupado com os problemas de casa. Se a gente está falando de hoje, da pandemia, às vezes o cara não sabe nem como ele vai pagar
as contas, mas ele precisa fazer inglês para conseguir um outro emprego e para conseguir crescer no emprego que ele está e para conseguir se garantir na vida, né? Então eu levo isso em consideração. Você precisa ter o inglês como uma prioridade na vida, mas a prioridade diária, eu sei que você vai priorizar um tempo para o inglês, você não vai priorizar o seu dia inteiro para o aprendizado de inglês. É diferente de um adolescente ou de uma criança, né? Então esses métodos, quando eles são pensados para os adolescentes e quando eles são adaptados para os brasileiros, eles acabam criando aí um monte de dificuldades. E aí a publicidade dos cursos de inglês fica te falando que você precisa aprender igual criança e que criança aprende rápido, aí você não consegue aprender rápido, você já fica se sentindo esquisito, né? Então essa publicidade, ela faz muito mal pra gente. E aí dá uma vergonha. Eu, por exemplo, eu tenho um problema que eu consigo relacionar com você, que é, eu não sei nadar e eu morro de vergonha de fazer aula de natação. Então tá aí. Se alguém tiver um método incrível para aprender natação online, que eu puder fazer em casa, não morrer e perder o medo, eu agradeço, deixa aí nos comentários, porque eu quero aprender isso. Mas eu entendo, eu morro de vergonha de ir para uma escola, um marmanjão de 35 anos, né, que tem um corpo zero parecido com o corpo de nadador, né, tirar a pancinha ali para fora, botar uma sunga e falar, ei, vamos nadar, e tipo, entrar na água e se desesperar. Morro de vergonha de fazer isso. Então eu entendo. Só que com o inglês, o que eu fiz? Eu entendi que muitos alunos têm essa vergonha e têm esse medo, e eu criei maneiras de ensinar, de me comunicar e de destravar esses alunos. Ainda não conheci um método de natação que faça isso. Uma vez me falaram de um método que era muito bom, mas custava, sei lá, 5.000 reais por não sei quanto tempo, acho que 6 meses, e aí era completamente inviável para fazer, não sei nadar até hoje, tá bom? Tô procurando um método ainda, me ajudem com o método. É uma tarefa que vocês têm. Então, quando a gente é adulto, a gente ganha um monte de travas sociais, um monte de filtros sociais, e às vezes a gente ganha filtros demais, e a gente fica com vergonha. E fica com vergonha de falar diferente. Inglês é uma língua mais aguda, ela é mais alta que português. Então, quando as pessoas estão falando inglês, a voz tende a ficar mais fina, né, num linguajar comum. A gente fala mais agudo, fala mais fino, fala mais pra cima. E aí, o português é uma língua mais grave, é uma língua para trás, né? Uma língua toda aqui no fundo da boca, né? Então, quando uma pessoa adulta vai falar inglês, ela fica com vergonha, porque parece que ela está esganiçando. E não é. É porque a língua naturalmente te leva para um som mais alto, é uma língua de projeção mais alta e de notas mais agudas. Quando a gente olha para a prosódia, né, do inglês impressa ao lado de uma prosódia do português, que é a melodia da língua, a melodia da fala, a gente nota essa diferença. E aí tem essa vergonha de falar, né? Tem esse medo de falar, tem esse receio de tipo, eu vou falar diferente, eu vou falar errado, não sei o quê. A gente, quando é adulto, fica com medo de errar, né? A gente perde aquela coisa de se arriscar tanto, e aí a gente perde o medo de errar. Agora, hoje, o que as empresas estão falando? O que as grandes empresas... Quando uma empresa reúne um monte de CEOs, e eu sei do que eu tô falando porque eu já tive um monte de reunião com um monte de CEOs como jornalista, as empresas dizem, um CEO diz pro outro, a gente precisa aprender o fail fast. Fail fast. Fail fast significa fracassar rápido, errar rápido, dar errado rápido. O que é? A gente faz um negócio, dá errado, e aí a gente aprende com aquele erro e faz de novo e não comete mais aquele erro. Então, as empresas estão olhando para isso, para um fail fast, né? Os negócios do mundo estão olhando para essa técnica, fail fast. Erra rápido, aprende com erro e segue em frente. Um adulto quer aprender inglês, precisa focar nisso também. Qual é a vergonha, né? Eu entendo, existe a vergonha, mas a gente precisa encarar essa vergonha e pensar que quanto mais fast, né? Quanto mais rápido a gente fail, a gente errar, mais rápido a gente vai aprender com esse erro, mais rápido a gente vai superar, mais rápido a gente vai crescer, evoluir, ir pra frente e se desenvolver no idioma, no que a gente está aprendendo em qualquer outra coisa na vida. E aí, tem uma outra coisa, que eu acho que a quarta coisa deve ser, que é um medo de que o inglês acaba virando uma desculpa para você não destravar outras coisas da vida, né? Eu já tive muitos alunos que a gente foi identificando esse medo, e aí eles foram tratando desses medos em outras esferas da vida, não na aula de inglês, mas foram procurar ajuda para travar destravar essas outras sensações, que é, o cara era um profissional competente, ele tinha uma boa formação,
Ele tinha experiência, ele sabia o que ele estava fazendo, ele sabia onde ele queria chegar, mas ele não falava inglês. Então ele não conseguia participar de certas reuniões, ele não era jogado ali onde ele queria estar. E ele não conseguia abrir a porta de onde ele queria estar, da sala que ele queria entrar, porque ele não falava inglês. Só que isso deixava ele numa posição protegida. Porque se ele fosse para esse lugar onde ele queria estar, ele ia, tipo, ter que arcar com as consequências, né? Grande poder traz grandes consequências, né? Grandes responsabilidades. Então, quanto mais responsabilidade, ele ia ganhar. Então, ele era um profissional foda, só que ele tinha um chefe que botava a cara na frente e ele executava bem, resolvia os problemas e fazia tudo, mas meio que protegido por alguém. Se ele falasse inglês bem, os caras iam colocar ele na reunião para falar com os outros clientes, ele ia ser colocado ali na linha de frente. E aí ele ia resolver um problema, mas ele ia ganhar outros. Então tem um medo de que se eu falar inglês eu vou abrir outras possibilidades que talvez eu não saiba lidar. Isso é um medo importante. E esse é um medo que, se você não supera ele, você pode fazer o meu método, que é um método incrível, pensado para adulto, que é para você que precisa aprender inglês, faz de modo seguro, sem trauma, de um modo coerente, com base científica, com estudo de linguística, com estudo de ensino de idiomas no mundo inteiro, sabe? E você vai ter dificuldade. Porque a dificuldade não é aprender inglês. A dificuldade é se libertar de alguma coisa que é um problema, mas que ao mesmo tempo é um problema que te protege. Então eu quero que você pense nessas coisas, reflita bastante, para que você entenda o que está te travando para aprender inglês. Porque em muitos casos é o método. Mas em muitos casos é o método e mais alguma coisa que está por trás dele. E isso, com o método eu posso te ajudar. Eu posso te resolver o problema. Agora, com o que está por trás, eu não consigo fazer isso sozinho. Você tem que me ajudar a te ajudar. E você precisa, às vezes, procurar outras ajudas que não são só comigo. Então, às vezes a gente tem medo de crescer e de saber uma coisa e de, né, quanto tempo eu estou enrolando para fazer essa página, para colocar o meu curso no ar, para mostrar esse curso para mais gente. É isso, né? Dá um medo. Mas, vamos fazer esse caminho juntos, tá bom? @curso de línguas, me indiquem métodos para aprender a nadar sem trauma e vamos estudar inglês juntos e outros idiomas, porque o curso de línguas eu gosto de falar sobre línguas. Eu tenho um método para te ensinar inglês, mas depois eu quero que você aprenda todo o resto que você sonhar por aí, tá bom? Até mais!